E aí, vamos estudar a lição? A lição de hoje está falando sobre fuga, exatamente. Contando a perspectiva, obviamente, daquele que foge dos seus próprios problemas e utiliza o exemplo de Elias como aquele que fugiu em algum momento da sua vida. Mas estamos falando hoje em especial sobre depressão, e você sabia que a Organização Mundial de Saúde nos diz que mais ou menos 300 milhões de pessoas por ano são atingidas por este mal chamado depressão? Exatamente. Será que eu estou falando para você e você é uma pessoa que está vivendo um processo de depressão, uma tristeza profunda em relação a alguma coisa e de repente não sabe nem explicar o porquê? Pois é, você provavelmente deve estar inserido no meio dessas 300 milhões de pessoas. E a questão relacionada à depressão é que ela causa incapacidade de você fazer qualquer outra coisa na vida. Você deprimido não consegue cuidar dos filhos, não consegue cuidar do casamento, não consegue ter um bom desenvolvimento no trabalho, nos estudos, a vida espiritual não vai legal. A depressão impede-nos de ter o desenvolvimento em todas as áreas da vida. E o resultado é que ela fragiliza o sistema imunológico, em outras palavras, ela abre portas para recebermos toda sorte de doenças. E depressão, de repente, é o maior mal que estamos vivendo neste momento e que acomete mais de 300 milhões de pessoas por ano. Tem muita gente que de um modo muito ignorante diz que depressão é igual a falta de fé. Está em depressão, perdeu a fé em Deus. Ignorante quem afirma isso. Depressão é doença. Você tem fé e fica resfriado. Você com fé pode ficar deprimido, meu lindo. Depressão é doença. Precisa ser tratado, assim como qualquer outra enfermidade. Você não diz que tem falta de fé quando o câncer bate a tua porta. Agora tem falta de fé quando fica deprimido? Estamos tão inadequados no tratamento quando nos comportamos desse jeito, tal qual as pessoas que durante a Idade Média encaravam depressão como sendo possessão demoníaca. Está deprimido? Diabo tomou conta. E sabe o que faziam com os deprimidos na antiguidade? Costumavam queimá-los na fogueira, porque achavam que possuídos pelo demônio era o único jeito de se extirpar este mal, queimando-os na fogueira. Estamos muito inadequados hoje quando queimamos a vida dos outros por estarem deprimidos e caracterizando essas pessoas como sendo pessoas que não possuem fé. Que tragédia! As fogueiras continuam acesas até hoje. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Existem gatilhos que disparam a depressão. Às vezes a morte de um ente querido é um gatilho que disparou sua depressão. Às vezes o fracasso num vestibular, o fim de um relacionamento. Ou seja, cada um tem um gatilho diferente. Mas é certo que estamos vivendo o tempo onde a fragilidade humana tem sido cada vez mais acentuada. Estamos mais frágeis. O que está acontecendo conosco? Estamos com algum problema no nosso processo de composição educacional, na nossa formação? As circunstâncias que nos cercam estão mais difíceis? Será? Mas enfim, o fato é que estamos mais frágeis. Precisamos nos fortalecer, especialmente emocionalmente falando. Que Deus nos dê estrutura para isso. Que junto ao Senhor consigamos obter essa estrutura. E esses gatilhos existem. O profeta Elias é um exemplo disso, citado pela própria lição. Você observa em 1 Reis, capítulo 18, e também no capítulo 19, do verso 1 ao 5, que ele passou por um combate com mais de 850 profetas e fogo desceu do céu e lambeu toda aquela água existente ao redor do altar. Coisas magníficas aconteceram e de repente ele foi ameaçado de morte. E desejou a própria morte quando fugia da ameaça colocada e imprimida por Jezabel. Foi um gatilho que disparou. É preciso olhar qual é este gatilho e pedirmos forças a Deus para enfrentá-lo, ressignificá-lo até. Entrega o teu caminho ao Senhor, continua confiando nele que o mais ele fará. E esse o mais também nos inclui restaurar-nos da depressão. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, colocamos os nossos gatilhos nas tuas mãos, colocamos as nossas tristezas nas tuas mãos e te pedimos que o Senhor nos ajude a enfrentar esta doença chamada depressão. Em nome de Jesus, amém.